Então, seja bem-vindo ao Think Tank desta semana. Como já percebeu, temos aqui os dois convidados à conversa hoje. O programa já começou. Como lhe dizia, estamos com o Think Tank. O Think Tank é o programa aqui semanal do canal A Cor do Dinheiro, onde nós fazemos a análise semanal da atualidade política e económica. Depois de várias semanas em que andámos a fazer isto à distância e com alguma deficiência de som, de que eu aproveito para pedir desculpa, porque já pedi desculpa a muitos espectadores, o programa hoje é feito a partir do estúdio. Bom, antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que o canal A Cor do Dinheiro tem várias parcerias. As duas mais importantes são a Prozis, que tem uma relação connosco quase desde o início e de que muito nos orgulhamos, e também a beltseguros.pt. Quero também recordar que o programa tem ainda a ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Agora sim, o que é que vamos falar hoje? Bem, orçamento, o artigo de Fernando Medina a tirar-se a Cavaco Silva e ainda vamos dar um cheirinho pela fuga de Alcoentre. Carlos, vamos começar por ti. Bom dia, boa tarde a todos, e vamos começar pelo tema do orçamento, não é? Sim. Aliás, o que é que queres dizer sobre o orçamento? Hoje começaram as reuniões do governo com os partidos da oposição, e presumo também com o PSD, também há de haver no meio deste cenário todo. O governo também tem que reunir com o PSD, como se fossem duas entidades separadas. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Eu não sei o que vai ser o orçamento, não faço ideia do que vai ser o orçamento, temos meia dúzia de informações. Há uma coisa que nós sabemos que foi comunicado hoje, é que o governo prevê que o PIB cresça 2% este ano e 2% no próximo. Dificilmente crescerá 2% este ano. Pronto, mas 2% no próximo é a previsão. Isto diz-nos uma coisa muito simples, estamos a mais do mesmo, tudo igual, não muda nada. Ou seja... Quando tu dizes mais do mesmo, a economia cresce pouco. A economia cresce pouco e o grande desafio que o país tem, que é o desafio do crescimento da economia, não chega lá, está por realizar. Mantém-se, está por realizar, e pior do que isso, não se vê em ninguém qualquer tipo de interesse e qualquer tipo de discussão a esse nível. A discussão sobre o orçamento é uma discussão típica de período pré-eleitoral. Quer queiramos, quer não. Ninguém quer eleições, mas todos têm medo que possam vir a acontecer eleições. E como todos têm medo que possam vir a acontecer eleições, todos discutem como se existissem eleições. E a antecipação a antecipação daquilo que é um cenário possível. Portanto, os partidos aparentemente não querem eleições por diversos motivos. O PS não quer eleições porque acha que não consegue formar um governo, porque, efetivamente, mesmo nas sondagens atuais, em que o PS parece igual ao PSD ou à AD, ligeiramente acima ou ligeiramente abaixo, a direita está claramente acima da esquerda, e isso é um aspecto relevante. E nós não nos podemos esquecer que a direita é a AD, o PS, a AD, supostamente a AD, o Chega e a Iniciativa Liberal, e estão muito acima da esquerda, e mesmo que haja variações em próximas eleições, o PS, teoricamente, não poderia formar governo, porque teria a oposição destas três forças. Eu acho que o Chega também não quer eleições, porque entende que provavelmente seria, em termos de representação parlamentar. Acho que o Chega percebe-se que dificilmente consegue os 50 deputados que tem hoje. Eu acho que o Chega tem andado um pouco perdido, o André Ventura, com aquele interesse, com aquela ânsia permanente de estar sempre na comunicação social, se perde um pouco, toma atitudes que são se calhar pouco pensadas, toma atitudes que são se calhar muito de... Estás a falar do que se passou esta semana em que disse que não ia à reunião sobre o orçamento e mas depois já vai, mas não é já... para discutir, mas é só para ouvir e essa coisa toda. Quer dizer, e depois todo este tipo de episódios, desde o tema do referendo à imigração, tudo isso são episódios permanentes que o André Ventura pensa, dá-me a ideia que ele pensa, que tem que alimentar a comunicação social com estas coisas, só que isto cansa. Está sempre a expô-lo, ele está sempre exposto, portanto está sempre exposto a contradições, a comentários contrários, etc. Mas isto cansa, eu acho que isto cansa as pessoas e, portanto, eu acho que ele perdeu um pouco alguma orientação nestes últimos tempos. Evidentemente que há sempre aqui um tema que o André Ventura pode pensar, se
o PSD não mantiver linhas vermelhas em próximas eleições, que eu acho que deve acabar com a história de que já está vacinado quanto a isso. Se existirem eleições, o PSD não pode voltar a dizer que agora que o Chega nunca mais. Não, acabou-se. O Chega pode pensar que o PSD pode fazer um governo. Mas como é que achas que o PSD explicará essa incoerência, que dizia uma coisa e depois passa a dizer outra? O PSD vai explicar essa incoerência, porventura, utilizando, outra vez, como já utilizou em algumas vezes, utilizando, por um lado, o tema daquilo que foi a relação do PS com a extrema-esquerda. Mas, por outro lado, o PSD vai desvalorizar críticas eventuais do PS a partir daquilo que tem sido até agora algumas decisões tomadas entre o PS e o Chega. Ou seja, o PS e o Chega em conjunto têm tomado decisões. E o PSD pode perfeitamente utilizar isso. Então vocês tomam decisões com o Chega, dizem que não, têm uma aliança com o Chega e nós não podemos, há uma linha vermelha. Eu acho que o PSD facilmente explica, pode ultrapassar isso e facilmente explica a partir de uma lógica de programas que possam ser mais harmonizáveis. Eu acho que explica. Acima de tudo, eu acho que o PSD não pode voltar aqui na armadilha. No caso de novas eleições, o PSD não pode voltar aqui na armadilha de criar uma barreira e uma parede entre o PSD e o Chega. Não pode. E, portanto, terá que pelo menos colocar a possibilidade de haver uma negociação. Os partidos de extrema-esquerda, eu acho que não querem eleições porque acho que estão numa fase em que estão em pré-desaparecimento, não vão desaparecer, mas estão em pré-desaparecimento. O PSD tem dúvidas se em caso de eleições já uma vez ganharia ou não, e tem sempre esse tema das dúvidas com o tema do Chega. Mas para mim mais importante não é isso. O que é o mais importante é, não há ideias nesta discussão. É uma discussão sem ideias. É uma discussão em que ninguém sabe o que é que querem para o país. Estás a falar da discussão orçamental. Orçamental. Mas, Carlos, o orçamento serve para isso. Os temas, o que é que o país quer, para onde é que deve ir, deve estar noutras leis, não necessariamente no orçamento. Pode e deve, mas deve estar, acima de tudo, numa definição que os partidos, neste caso do poder, devem fazer sobre o que querem para o país. Sim, uma interpretação concreta. E o orçamento é um instrumento, o orçamento é um caminho. Como uma empresa, há uma decisão estratégica. Eu quero daqui a 5 anos estar ali. Sim. E cada orçamento anual é um passo para estar ali. Nós só podemos medir, digamos, a qualidade do orçamento anual se esse orçamento representar um passo para ir a algures, para ir a um sítio que seja definido, para ir a se quiseres, uma definição estratégica do que é que se quer para o país. Pode-se ler aquele livro de leadership do Kissinger, em que ele diz lá 4 ou 5 ou 6 líderes, cada um deles seguiu uma linha que era a sua orientação estratégica. E, ano após ano, as suas decisões eram decisões que procuravam materializar essa orientação estratégica. Agora, nesta discussão orçamental, não se via orientação estratégica de ninguém. Aliás, o próprio Governo vai dizer, para o ano crescemos 2%. É pífio isto, não é? So what? É pífio, so what? Se calhar não vale a pena fazer nada, cresce 2%. E depois as discussões, o que é que são as discussões? É o IRS jovem e é o IRC. Honestamente, acho que ter o IRS jovem e o IRC assim ou de outra forma, os 2% desaparecem na mesma. Não tem impacto nos 2%. Não tem impacto nos 2%. E não sei bem em que é que tem impacto. Porque mesmo o tema do IRC, o problema da atração do investimento e do país crescer de uma forma substantiva e de uma forma significativa, não é só o IRC. É uma questão de ambiente geral de negócio. Sim. A tal história do contexto. A justiça, a burocracia. Exatamente. Mas para termos alterações na justiça, para termos alterações na burocracia, para termos alterações em todo o processo, digamos, de criação de empresas, temos que ter no país um ambiente favorável a tudo isso. E não temos. E o ambiente é um ambiente material, objetivo, real, que é nesse tipo de coisas, e é um ambiente, digamos, se quiser, mais subjetivo. Um ambiente de comunicação social, um ambiente popular, um ambiente de defesa, um ambiente em que as empresas sejam acolhidas e quem vem investir em Portugal tenha a sensação que é bem recebido. E nós não temos nada disso. O Governo
o governo e a oposição não são capazes de ter uma discussão séria, uma discussão substantiva, uma discussão sobre o que é que queremos para o país. Não, andamos à volta destes temas e aliás aquilo que discute é o IRS jovem e é o IRC. Até a iniciativa liberal hoje vem dizer que não vota contra o orçamento se for mexido do IRS jovem e IRC. Qual é a relevância do IRS jovem e do IRC? É significativa se forem dentro de um contexto de redução de impostos, que se calhar vale a pena depois, nesse tema da redução de impostos, vermos o artigo do professor Cavaco e aquilo que significa. É interessante ver como é que podemos, do artigo do professor Cavaco, chegar ao tema dos impostos. Está lá. Não está na luz, está na sombra, como às vezes se diz, não é? Mas está lá tudo. Portanto, não temos, do ponto de vista da discussão, uma discussão sobre estes temas e temos discussões sobre temas marginais. Depois. E, portanto, isto leva-me a uma lógica que há um conformismo entre estes dois grandes partidos. Qual é o conformismo? Andamos por aqui. Nem mais nem menos, mais 5, menos 5, mais 1, menos 1. O país cresce quanto? 2%. Não chega para o país se desenvolver. Não chega. Que ideia temos do futuro? Não temos. O que é que queremos? Qual é a missão do país? Qual é o desiderato que o país tem? Não tem. Aliás, temos falado nisto aqui variedíssimas vezes, não é? Não temos. Há um conformismo sobre mais ou menos estas coisas sobre o país. O país vai andando. E os grandes partidos discutem como é que o país vai andando. Se vai um bocadinho mais à direita, se vai um bocadinho mais à esquerda. E depois temos o PS permanentemente com estas medidas que são medidas supostamente de justiça social, mas que são medidas que são prejudiciais ao país. Aliás, é outro tema do artigo do professor Cavaco, é o tema das análises primárias ou das análises das consequências secundárias do tema. E isso, quando falamos do professor Cavaco, no artigo, acho que é importante ver, e ele fala nisso, do primarismo das questões. Só para acabar, dois temas. Primeiro, e o PR. O Presidente da República está aqui a fazer um papel que é um papel, em vez de ser um papel dinamizador, em vez de ser um papel dinamizador de uma discussão séria e de uma discussão eficaz, o que ele diz é, mas não discutam, aprovem isso, está o assunto armado. Já não se aguenta. Não sei. Quer dizer, é uma coisa, eu acho que nós não aguentamos ouvir o senhor falar todos os dias. Deprimente. Está permanentemente a falar, a condicionar os decisores políticos, a falar sobre tudo, sobre o incêndio aqui, o incêndio ali, o tema. Calce, deixa os decisores políticos tratar. Agora, neste caso, o papel dele devia ser um papel de dinamização de uma discussão séria do orçamento. O papel dele é, pura e simplesmente, não discutam, aprovem o orçamento, porque eu não quero marcar eleições antecipadas. E, portanto, em resumo, os temas fundamentais, já falámos aqui da imigração, da saúde, da educação, da defesa, da Europa, não é falado. Ninguém discute isso. Discutimos o IRS jovem e o IRC. Portanto, é uma discussão paupérrima, é uma discussão sem sentido. E é uma discussão em que não passamos daqui. É uma discussão em que, outra vez, mais do mesmo. E mais do mesmo, a despesa pública cresce, os impostos não baixam, há umas mistificações de redução de impostos e ficamos como vínhamos. Jorge, orçamento. Eu julgo que o que está a passar à volta deste orçamento dá para perceber a embrulhada em que nós estamos metidos. E é uma embrulhada em que nenhum protagonista sai bem. Cada um tem uma estratégia e depois podemos questionar se a estratégia é boa ou má para os interesses individuais ou coletivos dos seus partidos, mas a embrulhada é grande. Eu vou tentar explicar onde é que eu quero chegar. Primeiro, as pessoas perceberam com a discussão deste orçamento que não é possível este governo continuar a fazer uma legislatura 4 anos com este tipo de gestão. Portanto, o que demonstra que o governo está a prazo. É só uma questão de tempo, até porque vamos ter eleições presidenciais e, portanto, tudo isto altera. Os protagonistas, todos, Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos, André Ventura, Rui Rocha, e obviamente para já não falar também da extrema-esquerda, estão relativamente acantonados e perdidos nas suas estratégias. O caso de Luís Montenegro é um caso em que montou, eu acho que ele está a ter algum sucesso, que é uma espécie de transmitir a ideia que o PS e o Chega são irresponsáveis por fazerem a gestão política e eleitoral deles.
como se ele não tivesse a fazer a gestão política e eleitoral dele próprio. E, portanto, essa é uma estratégia inteligente de Luís Montenegro, mas que depois nós percebemos que não vai funcionar. Porquê? Porque, como dizia o Carlos e bem, todos percebemos que estão a querer ficar bem numa fotografia que nós já sabemos que eles se vão separar, não sabemos é quando. E, portanto, as pessoas estão a perceber-se disto. E depois dá para caracterizar cada um deles. E vamos, mas quando tu dizes, não esqueças o que queres dizer, quando tu dizes que se vão separar, estás a falar de quem? Que se vão separar na estratégia e, portanto, vão ter que todos caminhar para eleições. Mas estás a falar de todos os partidos? Todos os partidos. Portanto, todos eles, a maneira como se estão a comportar, por uma ou outra razão, vai levar a que isso aconteça. Mas o que eu acho que é relevante é que eles todos estão a demonstrar alguma falta de caracterização, ou seja, de ter uma identidade. Vamos um a um. Pedro Nuno Santos, eu acho que está perdido. Está descaracterizado. Sim, não sabemos o que é que ele quer. Porque, está pressionado por aquela declaração na noite das eleições, não aprovamos o orçamento, e por outro lado, aquela malta mais à esquerda do partido que anda a apertar-lhe os calcanhares. André Ventura seria muito melhor neste debate orçamental se, em vez de ter 50 deputados, tivesse 20. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que ele, com 50, tem que perceber que tem outra responsabilidade, mas está a atuar como se tivesse 20. E não vai funcionar. E notou-se esta semana. Não, é que não funciona por uma razão, porque na prática ele provavelmente a melhor estratégia seria, digo eu, ficar calado e resguardar-se. Mas não vai conseguir porque o eleitorado que ele angariou, e eu acho que relativamente bem, porque é um eleitorado de protesto que está chateado com a situação, que quer o país a mudar, portanto sente que ele tem que continuar a falar e tem que continuar a dizer que o sistema está mal. E a verdade, e por isso é que este orçamento é uma grande embrulhada, porque o orçamento tem uma ideia para Portugal, que é uma coisa estranha, mas é a pior ideia que podemos ter. É a ideia de que o que é preciso é redistribuir, ou seja, é indiferente o que é que o país vai ser daqui a 5 anos, o que nós já sabemos todos é que toda a gente que vive do orçamento se vai sentar ao pé de Luís Montenegro a pedir. E por isso é que a despesa outra vez cresce. Ninguém consegue explicar que, e isto tem a ver com um tema que depois eu pedi para ter um gráfico para nós chegarmos lá. Sim, mas tu falaste só contar uma coisa, mas é verdade, estamos em plena época de eleitoralismo com receio de eleições, mas por um lado compreende-se uma parte do que está a ser feito, porque havia uma série de injustiças que vinham do passado que têm que ser corrigidas, professores, SNS... Certo, mas, Camilo, mas o tema, o problema do país não são as injustiças, é a falta de crescimento económico. Mas essa é outra parte, que eu acho que o grave problema está aí. Mas é que o problema... Porque, para os polícias estão mal pagos, tinha que se resolver o problema dos polícias. Os professores tínhamos motivo com as pessoas, tínhamos de resolver isso. Agora, o problema não está aqui, o problema é que nós não vemos uma estratégia para pôr o país a crescer. Mas, Camilo, nós não vemos essa estratégia porque o país é dominado por isso. Quem domina o país é quem senta-se na redistribuição orçamental. Não é um vazio, é como se eu estivesse numa empresa. Sim. E não quer saber dos clientes, o que as pessoas querem saber é do seu poder. É a mesma coisa que uma empresa dizer, vamos parar para investir, e de repente vêm os sindicatos todos, os gestores todos, os diretores, dizer não, o que é preciso é aumentar os salários. Então, mas para lá uma coisa, mas para tu teres rendimento daqui a uns anos, se calhar nós em termos salariais temos que nos conter um bocadinho e vamos fazer investimento. Isso não dá agora porque temos injustiças atrás. O país anda permanentemente atrás de injustiças. Mas quem é que promove essas injustiças? De quem com quem? Eu digo, os polícias estão mal pagos relativamente a quem? Às pessoas que trabalham na restauração? Às pessoas que trabalham na agricultura? A outros funcionários do Estado. Pronto. E então que é o país dominado pelo funcionalismo do Estado. E como ninguém tem coragem de atacar isto, a ideia para Portugal, que o Carlos muito gostaria que houvesse, não existe. Existe uma. É esta. Esta é a ideia de Portugal. E por isso é que as pessoas que estão à direita e que votaram em Montenegro e que também votaram no André Ventura e que também votaram na Iniciativa Liberal, sabendo que quem determina o regime, quem é o dono do regime é o PS, querem ver mudança e não os conseguem explicar
nós não conseguimos, podemos fazer grandes raciocínios, mas as pessoas não conseguem perceber, mas porquê é que não fazem? Porquê é que vocês não se entenderam? Porquê é que vocês... E às tantas fica tudo numa situação um bocadinho estranha, que é, as pessoas só podem concluir que isto é mais do mesmo. E isto é penalizante para aqueles líderes todos. Os que vêm do poder, que é o caso do Luís Montenegro e de Pedro Nuno Santos, porque têm esse poder, e o caso de André Ventura, porque apesar de todo o protesto que fez, também não conseguiu que o regime mudasse. E, portanto, fica com o protagonismo das televisões e o protagonismo do protesto, mas não se tornou uma força incomodativa no sentido, até porque, em alguns momentos, até votou a favor do próprio modelo de distribuição. Portanto, e até as pessoas percebem o que é que estão. Qual é a minha conclusão? Estamos metidos numa embrulhada. Mas agora, e por causa de... Jorge, do quem caso está a ver, não esqueças o que quis dizer, quem está a ver deve estar a dizer assim, bom, mas estamos metidos numa embrulhada, todos sabemos como é que se sai disto. Sim, está bem. É com eleições, outra vez. Mas é com eleições? Ou... Não, outra vez com eleições. É com eleições em que já se experimentou tudo. Já se experimentou uma geringonça, já se experimentou a direita toda dividida. Agora o que é que os senhores querem fazer? Ou junta-se o centro, ou a direita se une. Porque o mesmo já não vai funcionar. Mas tu achas que aquela tese que o Carlos defendia há bocadinho tem pernas para andar? Que é o PSD agora já não tem de correr o risco de vender a mesma estratégia. Eu não faço alianças com o Chega? Eu acho que essa estratégia desculpe só interromper, eu acho que essa estratégia do PSD naquele momento foi uma estratégia de receio, de medo, de defesa. Foi uma estratégia, no fundo, foi uma estratégia de medo de que fosse acusada de ser muito extremista. E neste momento já não faz sentido. Isso está ultrapassado. Desculpa, Jorge. Sim, não. E leva a um outro tema que é importante, que é, no momento em que o mundo todo volta para os temas da imigração, da segurança, da proteção do sentimento nacional e do território, seria estranho os partidos do centro e moderados não tentarem absorver uma parte dessa agenda e moderarem os próprios extremos, porque isso depois vai escorrer mal. Mas aqui é um risco, Jorge, que é, eu vejo cada vez mais pessoas a dizerem verdadeiros disparates nesta matéria. E vou dar um exemplo. De um momento para o outro, as redes sociais encheram-se de comentadores de direita radical. E há dias ouvi um dizer assim, eu não quero Portugal na União Europeia por causa disto. Não quero Portugal na União Europeia. Se isto é a União Europeia, eu não quero Portugal aqui. Há dias vi um tipo, já não lembro o nome dele, dizer isso, uma coisa destas. Bom, esta malta já não se lembra de como era Portugal quando estava fora da União Europeia. Mas Camilo, mas não... Esta conversa se for preciso nós saímos, se for preciso nós fechamos fronteiras, não sei quantos, isto é uma coisa que é típica da esquerda radical e da direita radical. E a malta não tem noção, a esquerda radical tem, o PCP tem, o Bloco de Esquerda tem, mas a direita radical não tem, porque há muita gente nova, e esta malta não viveu antes de 86 e não sabe porque é Portugal sozinho. Camilo, mas o debate político em Portugal e na Europa e no mundo está muito enviesado e está polarizado e sectarizado, ou seja... É indiferente quem diz. O que interessa é o tema. O problema é que os moderados do centro não querem admitir que estão a cometer erros. E a única forma de salvaguardar é dizer que os outros são radicais. Diz não, o radical... Mas estão todos a cometer erros. Não, está bem, mas quem tem o poder, o caso, por exemplo, agora em França, é um caso totalmente evidente. Então ele marca eleições, ganha à esquerda e vou escolher um primeiro-ministro em que tem que ouvir... Então, espera aí uma coisa, então há qualquer coisa. Então, o que significa é que o centro concentrou-se o centro pode dar as voltas que quiser, mas o que aconteceu ao centro foi concentrou-se unicamente na conquista do poder. Mas a conquista do poder tem que lidar com a realidade e a realidade é muito mais violenta. E como não querem lidar com a realidade, agora tem o ciclo contrário, que é óbvio que as pessoas radicalizam, porque continuam a não ver os problemas resolvidos. Se me perguntarem assim, mas as pessoas se viram o tema da imigração resolvidos pelo PS ou pelo PSD, não vão votar no PS ou no PSD? Claro que votam. Mas quem domina as correntes ideológicas nesses partidos não quer falar no tema.
Porque é como se estivessem a reconhecer. Os partidos tornam-se máquinas cegas, só resolvem com mudança de líderes. E por isso é que é muito perigoso. Por isso, os partidos resolvem sempre o problema da mesma forma. Quando não conseguem chegar ao eleitorado, dizem, este tipo não chega ao eleitorado, mudam-no para ir lá outro, para eles ficarem no poder. É o que acontece naturalmente, não é problema nenhum, isto é a política é assim. O que eu quero dizer, ou se calhar onde eu quero chegar é, cuidado, porque seria muito estranho, no momento em que os eleitorados todos estão radicalizados, que quem está ao centro não tentasse, diria, puxar essas pessoas e radicalizá-las menos. Ou seja, torná-las fazendo parte do regime. O caso de António Costa Cajaringonça é um caso muito interessante, porque a verdade é que acabou com os radicais à esquerda. Não contam? Jorge, à custa, olha, de contas certas mal paridas, desculpa a minha expressão, bem, mas... porque, olha, tem tradução, nunca aconteceu agora em Mas, Camilo... E mais, perdeste a hipótese de acabar com as greves gerais, privatizando os transportes públicos e metropolitanos de Lisboa e do Porto, foste fazer disparates com a TAP, aumentaste a despesa, aumentaste brutalmente os impostos, ou seja, há um preço para isso tudo que estás a dizer. Mas o preço é favorável à sociedade, porque neste momento... Não tenho a certeza disso. Não, mas Camilo, deixa-me fazer uma raciocínio até ao fim. O que eu digo é, porque é que o preço é favorável à sociedade? Porque já nem Pedro Nuno Santos consegue ser radical de esquerda. Terminou. Esse é o problema. E por isso é que a esquerda está com um problema. A esquerda, neste momento, quer continuar. A esquerda e uma parte do centro a dizer que o Chega ao papel. Porque é a forma de sobreviverem. Porque o dia em que o André Ventura lhe acordar de manhã e disser assim, eu vou fazer um acordo com o Luís Montenegro, acabou tudo. E estás a esquecer de outra coisa. Não, acabou. Ou seja, acabou o debate. Então o que acontece? A sociedade muda. E isso é uma coisa que nós temos de ter atenção. Porque... o PS esvaziou a extrema-esquerda. O PSD, para voltar a ser reformista, ou faz uma aliança, ou esvazia ou Chega. Não tem alternativa. E isso tem que ser uma estratégia bem pensada e bem feita. Eu não estou a dizer que eles cheguem lá os dois. Mas eu queria voltar à questão orçamental, e já voltamos à questão política, para as pessoas, e pegar no tema do professor Cavaco. No meio disto tudo, eu acho que as pessoas têm que perceber... E porquê é que o orçamento, os déficits orçamentais são um tema para a sociedade? E não é uma brincadeira de andar a despesa para trás, despesa para o lado e impostos. E eu dei-me ao trabalho de voltar aos bancos da escola e voltar a estudar macroeconomia. Fui buscar o professor que mais sabe de finanças públicas. Americano. Richard Musgrave. Não, o Mankiw, o atual. O Musgrave já faleceu. E tem mas o paper que desenvolveu a teoria, exatamente, sim. É o pai. Mas eu ainda o conheci. Tem um tema interessante que é porque é que os déficits interessam? Porque é que são relevantes? Sim. Então, eu vou tentar explicar às pessoas, estive a tomar notas para não me esquecer de nada, os efeitos orçamentais são no PIB, nos salários reais, na taxa de câmbio, na redistribuição da riqueza e no futuro. Ora, vejam o caso português. O caso português é fantástico. Nós temos déficits e o que é que um déficit gera? Coisas muito concretas, que as pessoas não acreditam. Uma diminuição da poupança nacional. Claro. Poupança nacional é a soma da poupança dos privados mais a poupança do Estado. Se o Estado não poupa, então diminui a poupança privada. E o que é que acontece quando a poupança diminui? O investimento cai. Não é por acaso que o investimento público e privado caem, porque há um agente na economia, que é o Estado, que consome tudo hoje. Crowding out. E, portanto, diminuiu. Mas depois tem outro efeito, que as pessoas não querem, começam a discutir a habitação, isto, aquilo, o efeito é tramado, que é um efeito engraçado, que é o exterior, nós começamos a ter um déficit com o exterior. Porque é o que é normal, as exportações caem, as importações aumentam por causa da questão da moeda. O caso europeu é um bocadinho especial, porque nós estamos inseridos numa economia. Uma economia de uma moeda que nós não controlamos. Nós não dominamos. É só por isso. É só por isso. E isso tem um efeito tramado.
Qual é o efeito? O efeito é que a única forma disto bater certo é comprarem-nos, vendermos ativos. Que é o que a gente tem feito. Pronto, que é o que a gente tem feito. Portanto, a longo prazo, nós continuamos a ter, eu não tenho o gráfico, depois esqueci-me, mas eu queria mostrar o gráfico para as pessoas se lembrarem de uma coisa. Tu falaste no programa da manhã sobre a questão da Europa, do desastre da Europa, francês, que é o desastre europeu, na minha opinião, e vou tentar juntar isto para as pessoas perceberem. A Alemanha e a França e a Itália representam 50% do PIB europeu. Se juntarmos a Espanha, a Suécia, A Polónia. a Bélgica e a Polónia, são mais 25%. Portanto, nós não contamos para nada. E a Holanda. Para nós percebemos. Sim. Tudo o que acontecer nesses países, nós vamos ter aqui um efeito tramado. Como temos déficit público e uma dívida de 100%, qual é o problema do futuro? Para todos nós, não vale a pena, podem vir Pedro Nuno Santos, Montenegro, André Ventura, o que quiserem. Os impostos vão aumentar se eles não baixarem a despesa. Qual é a teoria dos políticos que eu digo que capturaram jornalistas? Que é a minha tese. É que isto resolve sempre com o aumento do PIB. E eu digo assim, mas meus senhores, Mas como é que o PIB... se a única coisa que vocês não conseguem fazer é aumentar o PIB nas últimas décadas. Portanto, essa, contem ao miúdo que vai entrar na primária, mas não descontem a nós. Está ali o gráfico, não é? Estavas a- Pronto, isto é só para as pessoas perceberem que contam só aqueles países, até mais ou menos ali Está a ali. Dinamarca. Então logo os 3 primeiros, Alemanha, França e Itália. E depois vem a Espanha, depois a Holanda, lá está, e pronto. E a gente começa a somar aquilo e estão 75%. Pronto. A Holanda tem um peso extremamente É, significativo é nas verdade. exportações. Exatamente. Portanto, como nós, só para as pessoas perceberem, e se vocês recordarem do tempo de Pedro Passos Coelho, é um tempo interessante, porque é que com a alteração do déficit, com o aumento brutal de impostos para não haver déficit, Sim. que era outro tema, o que é que aconteceu? Aquilo que dizíamos que era uma impossibilidade, que era a nossa balança comercial ser positiva, tornou-se positiva. E as exportações aumentaram e o país... Passaram de 27% para 41% do PIB. 48%. Então, afinal, o país tornou-se competitivo. Ah, mas como? Consumindo menos. Mas como é que tu consomes? Poupando mais. Poupando mais. E qual é o maior problema dos déficits a longo prazo? Se nós imaginarmos que eu tenho uma dívida de 100, eu vou transferir para os meus filhos e para os meus netos Essa dívida. Há uma coisa que eu sei, eles vão viver pior que eu. Qualquer pai, qualquer avô hoje sabe que isso está a acontecer. Pois. Não venham dizer que não sabem. Pois. Mas fazem de conta que não sabem. Fazem quando não sabem. E pior, quando eles imigram, dizem, pois, este país... Mas foram eles que criaram Mas foram essas eles que ajudaram. condições. Pois. Pronto. E, portanto, a classe política está metida também numa grande embrulhada. Porque a sociedade habituou-se a este orçamento de Estado, a esta maneira de ver as coisas. Bom, e porquê é que o tema do professor Cavaco é importante e depois o que vem a Fernando Medina dizer? Quando o professor Cavaco diz, meus senhores, lembrem-se lá, porque o professor Cavaco, a primeira achei piada foi o artigo de Fernando Medina a dizer que o professor Cavaco é sectário. E eu pensei Vindo Medina. por acaso até foi um presidente que deu posse a 2 primeiros-ministros que eu achava que não devia ter dado, que era ao Sócrates E ao Costa. e ao Costa. Portanto, acho isso logo um sectário. Portanto, não sei o que é que queriam que ele fizesse mais em relação ao Partido Socialista. Mas é normal ser sectário, porque se a pessoa tem uma convicção ideológica, faz parte da vida. Agora, o professor Cavaco Silva sabe de finanças e também sabe de política. E há uma coisa que ele já percebeu, é que esta onda das despesas, como está a aparecer, o caso do IRS jovem é um caso interessante, porque o caso do IRS jovem é uma coisa que se percebe, e por isso é que o PS está a ficar nervoso. E eu acho que o Luís Montenegro está a fazer bem e devia insistir nisso. Porque é uma espécie, eu vou dizer isto, é assim, o Luís Montenegro quis fazer uma reconciliação com os pensionistas, porque achava, que é aquela conversa que vem da malta da direita, que se o Pedro Passos Coelho não tem feito o que tinha feito, hoje era governo. Mas não sabe como é que vai tratar bem dos jovens. E ele está a fazer uma coisa que é
normal. Quer dizer assim, epá, eu com os mais velhos não os posso hostilizar porque eles têm que votar em mim. Mas já agora vou tratar bem os jovens. Qual é o drama disto? Isto é a política no seu melhor, não tem nada de excepcional. Mas é uma tentativa de conciliar os mais velhos com os mais novos. As pessoas percebem que afinal faz sentido. Não, mas está tudo errado em relação ao jovem. Mas está errado porquê? Quando nós sabemos que houve uma transferência de recursos para a geração mais velha e, portanto, é natural que agora haja uma espécie de um benefício que, com todos os efeitos que tem orçamentais, dizer, pá, meus senhores, espera lá uma coisa, não me querem que eu comece a comparar o que é que vocês fizeram com o sistema todo. É verdade, mas podias ter feito uma coisa diferente, Jorge. Está Como bem. aquilo vai custar quase 1.250 milhões de euros. Podia-se ter feito uma reforma um bocado mais alargada e apanhava os outros segmentos. Mas pronto, mas esse é o tema. Ele quis dar o sinal para os jovens. Para os jovens, é verdade. Pronto. E eu acho que isso é uma boa ideia no sentido em que é dar o sinal. Claro que os instalados, os que querem viver do mesmo eleitorado, é menos esse dinheiro que podem dar. Sim. Pedro Nuno Santos agora, quando for negociar, não pode vir dizer, não, agora dei 1.000 e tal milhões aos mais velhos. E por isso é que Pedro Nuno Santos é falado. Eu acho que o Carlos tem razão numa coisa. Todos eles estão com medo das eleições. E eu percebo porquê. Porque, sob modelo redistributivo, ninguém tem que ensinar a dar a ninguém, porque eles os três já sabem tudo. Cada um sabe como é que há de dar. Sim. Pedro Nuno Santos vai dar o quê a quem? Claro. Qual é a nova ideia que ele traz? Mas desses dois... É a TAP, é a FASEC, o que é? Mas, Jorge, há dois que estão com muito medo das eleições. Okay. Um é Pedro Nuno Santos e outro é André Ventura. Só que André Ventura disfarça melhor. Não sei se eles estão com medo de eleições. Eles sabem... Vamos lá ver. Eles só... é como se... Parece que só vão cumprir o seu objetivo político e o desidrato se o governo cair. Mas a pergunta que eles depois no íntimo fazem é, e depois o que é que eu faço com isto? Porque no final do dia, pá, eu admito isto, eu não sou tão como é que dizer, tão maquiavélico, que eu acho que eles têm um sentido político bom, ou seja, se querem fazer alguma coisa para o país, tudo bem. Mas a pergunta é, e depois estás lá e o que é que tu fazes? Pois. E não conseguem fazer nada. Porque eles próprios montaram um regime, e por isso é que o regime... Há um cartaz, eu acho que já falei isto no outro dia, há um cartaz do André Ventura, cá está ali no Campo Pequeno, e peço desculpa aos espectadores, porque eu que estou a ver em Lisboa tenho que falar nas coisas que vejo. Mas está noutras cidades também. Está noutras cidades também. O país precisa de uma limpeza. Está noutras cidades que eu já vi. E eu olho para aquilo e disse, é que aquilo é verdade, mas depois digo, mas como é que se faz a limpeza? Pois é. Não consegues fazer uma limpeza com 50 deputados. Mas onde é que eu queria chegar? Cuidado, porque esta discussão deste orçamento eu acho que revela várias coisas. O esgotamento do modelo, a conversa fiada, há um texto hoje também da Helena Garrido que eu acho que está bom, que é que ela diz, epá, como é que os jornalistas confundiram, epá, a despesa, ou seja, tem que dar uma notícia, e não perceberam que a notícia estava errada porque a informação tinha sido mal lida, que era o aumento dos impostos, da despesa em 20 e tal %, confundiram o financiamento Mas não é 20 e tal %. Há um aumento da receita para aí de 4,1%. Não, mas porque houve uma confusão. Mas onde é que eu quero chegar? Toda a gente se prepara para discutir o orçamento sempre na mesma forma e não vai resultar, porque as pessoas percebem que isto é uma conversa que não leva a lado nenhum, não é... Ou seja, o resultado prático onde eu queria chegar é, e voltando à teoria económica, que já é mesmo teoria económica a sério, apesar de estarmos numa zona monetária e não temos a relevância para o valor da moeda, e por isso é que os europeus deixam-nos andar a fazer os disparates todos que nós quisermos, porque o que afeta a moeda são aqueles países. Exatamente. O resto a Itália, a França, claro, a aí Espanha. Estou de acordo. É melhor nós, quando ligarmos o rádio, começarmos a dizer o que é que está a passar na Alemanha, o que é que está a passar em França. Aliás, se os espectadores estiverem atentos, sabem que a partir de há uns 2 anos desta parte, nós no programa da manhã, na parte inicial, falamos muito dos países da União Europeia. É o melhor, para as pessoas perceberem que é o valor da sua moeda. Claro. E, portanto, onde é que eu quero chegar? Esta discussão do orçamento é lembrarmos do ponto de vista da teoria económica. Gera uma déficit na balança comercial e gera uma necessidade do país vender ativos. Não é por acaso que nós estamos a vender ativos. Reparem, a EDP,
É importante a gente perceber isto. A EDP fez agora uma colocação de dívida, que é um aumento outra vez de risco de país, que isso, caso é risco empresarial, que incorpora o risco do país e o risco da empresa, de 4, qualquer coisa a 30 anos. É verdade, 4,1. Quando a nossa moeda, teoricamente, vai ter uma taxa que andaria na ordem dos 2. Sim. Portanto, isto significa que uma empresa privada sabe que, para continuar a ter capital, tem que pagar mais. O que é que isto é? Só para as pessoas se lembrarem. É rendimento que a EDP vai ter que pagar ao exterior. Pois. E depois ficam admirados quando veem as pessoas a trabalhar e não têm rendimento. Não, porque o rendimento estamos a pagar ao exterior. Porquê? Porque nos endividamos. E isto é uma coisa que nenhum partido quer falar. Nenhum partido quer falar. Ninguém quer falar nos 100% da dívida. Mas deixa-me pegar no caso da EDP. Tu achas que isso é só risco do país ou é receio em relação a alguma parte da estratégia? Não, é tudo, Camilo, mas incorpora. O que eu quero dizer é que estas coisas incorporam a realidade económica. Sim. E a realidade económica é que há uma empresa portuguesa que não tem capital para se financiar, se calhar em Portugal, e vai ter que emitir dívida a um preço mais elevado e tem que ser o exterior a financiar. E por isso é que nós vamos ser comprados lentamente. A TAP vai ter que ser vendida, a EFASEC, começamos a juntar tudo. Depois, no fim, o que é que vamos ver? Mas afinal o país foi vendido. Quem é que vendeu o país? A política. Pois. E depois vem outro tema, que é o tema do Salazar. Então. O tema do Salazar, porque é que vem para cima da mesa? Porque o Salazar, quando quis tomar conta do país, percebeu orgulhosamente sós. O que é que isso significa? Não podemos ter dívida. Se nós queremos ser independentes, não podemos ter dívida. Temos que viver com os nossos meios. Mas há tantos meios disponíveis. Pois há, mas depois tens que os devolver. Depois vendes-te. Depois tens de vender. Ou remuneras, ou trabalhas para o dono do dinheiro, ou então tens que vender o que tens. As pessoas não querem fazer este exercício até ao fim. Não, Isso é não vale a pena. É a política da facilidade. E isso não é o que eu queria. Porque é que eu me lembrei também disto? Porque depois achei piada. Desculpa lá, Carlos, achei piada porque o artigo de Fernando Medina vem com palavreado, que é o novo palavreado dos novos economistas, que eu chamo as políticas invariantes. Sim, sim. Pois eles agora têm uma nova discussão. Sim, é e depois dizem, mas porquê é que tu não explicas qual é o efeito final do que andam a fazer há 20 e tal anos? Pois é. O que vocês andam a fazer há 20 anos Políticas invariantes. é vender o país, arranjar maneira de não haver investimento privado e público, português, e tem que só haver estrangeiro. Quem é que faz isso? São os governos. Depois há aqui um outro gráfico que eu já passo a palavra ao Carlos, que eu gostava de pôr, que é a economia, não sei se o Marco peso das pôr. economias. Isto é a dimensão das economias. Agora vocês vejam. Isto é os quadrados por dimensões. Temos a Ásia, a América do Norte e a Europa. A Europa, vocês já estão a ver a 27 os quadradinhos todos. A América... Alemanha, França, Itália. Pronto, já está ali tudo. Se nós pensarmos que estamos envolvidos naquela Europa, está ali, nós só temos que pensar que o segredo disto é uma aliança com os Estados Unidos, porque temos a Ásia com aquela dimensão. E a Ásia está a querer ficar com, obviamente... Jorge, esse é um dos problemas que a Europa tem neste momento, porque se ganhar o Sr. Trump, a divisão entre a Europa e a América do Norte vai tornar-se ainda mais acentuada. Eu acho que qualquer que ele se ganhe, ou o Trump ou a Kamala, qualquer um deles que ganhe, os Açores mostram-lhe o gráfico e ele diz, deixa-te lá teoria, mas é melhor a gente chegar a acordo com os europeus, porque se tu não pensares assim, tu não vais criar um problema à América. E, portanto, nenhum vai ter coragem de fazer grandes movimentos, porque o isolacionismo... Portanto, tu achas que a realidade vai se impor à completamente, não dá hipótese. Chegam lá... Eu ficarei muito feliz se acontecer isto foi quando o Draghi diz, a realidade vai se impor porque a Europa ou deixa-se de... Camilo, há fenómenos interessantes. O Sr. Draghi é contratado pela senhora von der Leyen. Pela senhora von der Leyen para fazer um estudo por coisa. E agora tem o Sr. Musk, por acaso está lá do Sr. Trump, a dizer o Sr. Draghi tem razão.
Agora eu li o relatório, ele tem toda a razão. A Europa deixa de regulamentos, em vez de ir pelo lado do default, vá pelo lado do que está certo. Invista, mas e deixa as pessoas investir. E isto é um sinal de mudança. E eu acho que, e por isso é que a discussão em Portugal é uma discussão muito enviesada. No momento em que nós estamos a ter orçamento, pagar a dívida, para nós não temos estes efeitos todos, que é um efeito que nós não conseguimos, é muito violento. O que é que vem para cima da mesa, Carlos? A tributação das grandes fortunas. Exatamente. O que é que isto tem a ver com o que nós estamos aqui a discutir? Agora vocês vejam... São agendas populistas. Vejam o que é que isto é. Que é a tributação das grandes fortunas. E eu pensei, mas espera uma coisa, mas vocês ainda não perceberam... Em Portugal, grandes fortunas são 38 mil pessoas. Não é? Os super ricos em Portugal, segundo as contas que aparecem aí, são 38 mil. São pessoas que ganham mais de 250 mil. Mas alimentam os comentadores da televisão que falam o assunto. Mas quer dizer, chama-se super rico a 38 mil pessoas em Portugal. Isso alimentou. Desculpa lá, Carlos, eu estimo um bocado, mas estava... Mas tu querias falar do artigo do Medina? Não, tudo bem. Quer dizer, é efetivamente o artigo do professor Cavaco, é um artigo, o Jorge já andou aqui um pouco à volta disto. O artigo parece assim o artigo do senhor professor. Aliás, ele faz o artigo como senhor professor e chama uma coisa que é, desde logo, ele fala sobre aquilo que ele chama a restrição orçamental. Sim. Que invoca um livro dele que foi publicado no estrangeiro, diz ele lá, um livro meu que foi publicado no estrangeiro, e eu acho que o livro dele é um livro chamado Finanças Públicas e Finanças Públicas, é à volta da tese de doutoramento dele, que foi publicada em Inglaterra. Só curiosamente, penso que a tese de doutoramento dele, na altura, foi considerada a melhor tese de doutoramento sobre um tema teórico de economia, no ano em que foi publicada, e depois foi publicado cá em Portugal, em 82, sob o nome de Finanças Públicas e Estabilização Orçamental. Penso que é o nome do livro. Portanto, o livro foi... Acho que é o mesmo livro, cá em Portugal, foi publicado em 82. E depois fala... É importante conhecer a teoria das finanças públicas do Richard Musgrave, que é um livro de 1959. Exatamente. 1959, aliás. Eu era para trazer, mas depois deixei em cima do secretário. Autografou o meu nos anos 80. Eu tenho o livro. Eu tenho o livro assinado pelo Musgrave. Comprei em segunda mão. O que é que o professor Cavaco diz? Isto é contabilidade. O aumento da despesa tem que ser compensado com um aumento da receita ou um aumento da dívida. Mas um aumento da dívida, portanto, o aumento da despesa é compensado com o aumento dos impostos ou com o aumento da dívida. Só que a dívida são impostos futuros. E, portanto, o aumento da receita, o aumento da despesa é sempre compensado com aumento dos impostos, ou hoje ou impostos futuros. É por isso que, por exemplo, esse engano aparece. E ele diz, isto não é teoria, isto é contabilidade. E, portanto, parece que as pessoas não percebem isto. Os decisores políticos, designadamente os decisores políticos. E, portanto, nunca podem criar políticas específicas de aumento da despesa sem imediatamente apresentarem medidas compensatórias. Quais são as medidas compensatórias, a maior parte das vezes? É aquilo que o Jorge há bocado falava. Uma coisa certa é que a despesa vai aumentar. Uma coisa incerta é que o PIB depois pode compensar tudo isto. E, portanto, esta é a lógica. Mas depois fala de um tema interessante, e é por isso que ele vai buscar as portagens, que é o tema, e também vai um pouco na lógica da redistribuição. Aliás, é curioso porque a redistribuição e a equidade fiscal não são temas fundamentais da política orçamental, segundo o professor Cavaco. A política orçamental as políticas orçamentais são políticas de estabilização. É verdade. E não eu estou de acordo com ele. E não, só que nós neste momento discutimos é a subvertemos completamente a lógica das políticas orçamentais, subvertemos lógicas de estabilização económica e, digamos, quer dizer, para o professor Cavaco, e no livro que ele tem, fala em estabilização cambial, monetária, etc., que essas já estão um pouco afastadas, porque a política orçamental em Portugal não tem peso nenhum naquilo que é a política cambial e a monetária em termos europeus, mas tem peso naquilo que é a política nacional, peso naquilo que são as variáveis macroeconómicas portuguesas, nomeadamente na poupança, nomeadamente no investimento.
E ele diz, esta análise tem que ser sempre feita analisando os grupos, que a forma como cada grupo é afetado. E isto é especificamente a lógica da redistribuição. Quer dizer, as medidas de orçamentais, nomeadamente o aumento das despesas, de aumento da despesa, têm grupos específicos que são beneficiados. E vale a pena olhar, temos que olhar sempre para quais são os grupos que são beneficiados, porque se há grupos que são beneficiados, os outros são prejudicados. Isto é um jogo quase soma nula. E o professor Cavaco diz, e vocês que tomam decisões não dão por isto? E vocês que tomam decisões não se apercebem de que sempre que há aumento da despesa, ponto número 1, uma coisa são os bens comuns, o aumento da despesa que é para a defesa, o aumento da despesa que é para a melhoria das infraestruturas, por exemplo, de ambientais. Essas, aparentemente, todo o país beneficia. Agora, depois há muito aumento da despesa que vai dirigido a grupos específicos. E o que é importante é olhar para que grupos são esses. Porque, sendo esses grupos beneficiados, há outros grupos que são prejudicados. A tal lógica da redistribuição, e hoje estamos habituados a isso. Já lá vou ao tema das portagens, por acaso é interessante a forma como ele analisa. Isto é para quem? Primeiro, acho eu. Primeiro é uma mensagem para o Governo e para o Ministério das Finanças e para o Ministro das Finanças. Acho que é uma mensagem indireta, é uma mensagem enviesada, mas é uma mensagem para o atual Governo. Meus amigos, vejam bem que se vocês estão com aumento, a propor permanentemente aumentos das despesas, têm que ter medidas compensatórias. E nunca se esqueçam que o aumento da despesa vai levar a aumento dos impostos atuais ou aumento dos impostos futuros por efeito da dívida. Eu acho que é uma mensagem clara para o Governo. Mas é também... Eu fiquei a pensar nisso nos últimos dias que eu toquei nesse tema no programa da manhã. E eu disse na altura, e continuo a dizer, que ainda não percebi onde é que Cavaco quer chegar, mas eu acho que ele pode mesmo querer chegar ao Governo. Eu acho... Ou seja, utiliza a história das portagens para fazer certo. Um aviso à população, à navegação em termos de finanças exatamente. públicas. Nesta lógica de cátedra, porque acho que é um artigo que ele se coloca na cátedra de pessoa de finanças. Não é por acaso que ele vai buscar a bibliografia. Qual é a bibliografia? É o meu livro de 1982, que até foi publicado no estrangeiro. E o Masgreve de 59. E o Masgreve de 59. Pá, ele diz, isto é tão básico, que vocês têm que saber. Isto é tão básico, não é nenhuma teoria moderna do economista dos últimos... Não, é básico. São os conceitos básicos de macroeconomia e de finanças públicas. E, portanto, isto é uma mensagem para o Governo. E vai buscar um exemplo das portagens, porque foi uma decisão que não foi o Governo que tomou. Portanto, a mensagem, digamos, teórica básica está lá, e depois ele vai buscar um exemplo que é para não dizer que é... Mas é para o Governo. Mas também é para a oposição, também é para os partidos da oposição. É para toda a gente. Também é para o Governo anterior. É um aviso à Também é para o Governo anterior. E é uma fortíssima crítica ao Governo anterior. Há bocado falámos aqui nas despesas e nas receitas. Eu tirei aqui os números. Entre 2010 e 2015, a despesa pública baixou 7%. Foi 8 mil milhões, não é? Ou à volta disso, ou pouco menos. Passou de 93 para 86. Sim, depois foi menos. 93,2 para 86,7. É o mais ou menos... Portanto, a despesa pública entre 2010 e 2015 baixou 7%. E entre 2015 e 2023 subiu 30%. Pois. E passou de 86,7 mil milhões de euros para 112,4 mil milhões de euros em 23. Ao mesmo tempo, os impostos baixaram, a cobrança de impostos de 2015 para 2023 subiu 50%. Sim. E é o que ele também está a dizer, no fundo, joga com aquilo que o Jorge disse. Meus amigos, o Estado está a absorver tudo aquilo que seria a poupança e o investimento nacional, porque além do mais, neste aumento das despesas entre 2015 e 2023, o valor diferencial, 23 mil milhões de euros é despesa corrente e 2,5 mil milhões de euros é investimento. Ou seja, o investimento é 10%, Exatamente. O aumento do investimento é 10% do aumento da despesa corrente. Sim. E o professor Cavaco está a dizer também diretamente, meus amigos, vocês andaram aqui 7 ou 8 anos a aumentar a despesa de uma forma que é irresponsável. Vocês são irresponsáveis, andaram a aumentar a despesa de uma forma irresponsável,
sabendo que o aumento da despesa significa, o Jorge há bocado referiu, redução da poupança, porque isto implica o aumento da dívida pública. É a redução da poupança, a redução do investimento e é a prazo prejudicial ao país. A quem é que serve? Aos grupos que vocês querem. Aos grupos. Porque é que os salários reais diminuem com os déficits? Por uma razão muito simples, porque para haver mais produtividade tem que haver mais capital por trabalhador. Ora, se nós deixamos de ter poupança, a longo prazo há menos capital por trabalhador. Não é por acaso que os países africanos têm pouca produtividade, porque há pouco capital por trabalhador e há pouca formação. Exatamente. Portanto, a longo prazo, os nossos salários não podem crescer muito por causa deste efeito, porque não há capital. O drama disto é que não há nenhum político que passe esta mensagem para os eleitores e quando passa é cilindrado. Camilo, e depois o tema aqui é que o Estado absorve numa lógica de redistribuição pura e vai entregar a quem? A grupos específicos. Sim. E já não quer falar nem a FASEC nem na TAP. Que são aqueles que vivem à mesa do orçamento. Mas depois o PS, que tem a sua base eleitoral nas pessoas com mais de 55 anos, enquanto que o PSD, apesar de tudo, está um pouco mais distribuído. Muito mais distribuído, sim, claro. O PS, salvo erro, nas últimas eleições, eleições, claro. o PS, nos jovens até 35 anos, salvo erro, estava em quarto lugar. Sim, sim. Atrás depois do PSD, da Iniciativa Liberal e penso que do LIVRE ou do Bloco de Esquerda, o PS, portanto, o eleitorado do PS é um eleitorado mais velho. O PSD também tem um eleitorado mais velho significativo, mas o PSD, há bocado Jorge falou nisso, está à procura de redistribuir por grupos, que são os grupos que quer agradar aos grupos mais velhos, quer captar os grupos mais velhos que têm nos últimos anos muito ficado próximos do PS e quer também agradar aos mais jovens. O que é que esta política redistributiva é? Demagógica. Na política redistributiva acontece a maior nível da demagogia. No fundo, eles não conseguem fazer um bocado como o catolicismo, é uma caridade católica disfarçada de política. A política de redistribuição, e não quero com isto dizer que as pessoas não mereçam, há um nível de mínimo de subsistência que todos têm que ter, há um nível mínimo de dignidade que todos têm que ter. Agora, as políticas redistributivas são frequentemente demagógicas e depois o professor Cavaco vai buscar o exemplo das portagens dizendo assim: nós podemos encontrar nas portagens 3 grupos de pessoas. O grupo das pessoas que residem naquela zona onde as portagens são anuladas, o grupo das pessoas que residem no resto do país e o grupo das pessoas que residem fora do país. Quem é que fica beneficiado? Ficou beneficiado e vai dar, só um exemplo concreto, no Algarve, até que vão acabar com a portagem na Via do Infante. Os estrangeiros? E na Via do Infante é fundamentalmente utilizada muito por estrangeiros. Os estrangeiros, coitados, é um grupo que vai ser altamente beneficiado Depois quer falar nos traumas políticos agora. Mas ó Jorge, e depois, além do mais, quem é que utiliza portagens dentro ou fora dos nacionais? São aqueles que têm carros de viagem, não são os pobres. E, portanto, isto é uma política altamente regressiva, no sentido em que está a beneficiar os que têm rendimentos mais elevados e está a prejudicar os que têm rendimentos mais baixos, mesmo daquelas zonas, porque não andam de automóvel nas portagens, andam de comboio, andam de autocarro e muitas vezes nem se deslocam. E, portanto, o professor Cavaco vai utilizar isto para mostrar o que é também a hipocrisia da esquerda. E ele diz: eu nem quero acreditar que a esquerda defendeu esta medida por questões demagógicas, porque penso que não terá sido. Isto é ironia do professor Cavaco. Há aqui um outro tema que eu acho que é também relevante, que é depois o tema da comunicação social. Isto também é uma crítica à comunicação social. O Jorge falou há pouco no artigo 2, ou foste tu que falaste, da Helena Garrido. Foi o Jorge. A Helena Garrido hoje faz uma fortíssima crítica à comunicação social. É que enfim. Faz uma fortíssima crítica. Que é para não ficar sozinhos. E, só por curiosidade, o Diário de Notícias do dia 16 deste mês, do dia 6 deste mês, tinha na capa que a despesa pública em 2025 sobe para 425,9 mil milhões de euros. A capa era Só para quanto? 425,9 mil. Camilo, então ela na está capa do Diário de Notícias. Mas a despesa está em 124 mil milhões, como é que passaria para 400? Certo. Eu por acaso escapou-me essa. Está na capa do Diário de Notícias.
Mas olha, quer dizer, basta pensar que o nosso PIB nominal São 270 mil milhões de 277 mil milhões e digamos que andarão agora este ano próximo dos 300 mil milhões. Pronto, com mais 5 ou 10% de aumento. Ou seja, o Diário de Notícias na capa, está aqui. Pois, lá está. Despesa total avança para 425,9 mil milhões de euros. Isto é porque acho que este é um deslize brutal. Portanto, quer dizer... É um lapsus escala-me. É um erro crasso. Sim. E isto é uma crítica fortíssima, e diz Helena Garrido também de uma forma que é, enfim, muito diplomática, que os próprios políticos do PS andaram aqui à volta destas percentagens de 12,5%. Nomeadamente o Mendonça Mendes. Manipulando completamente esta informação. Portanto, isto é também, além disso, também é uma crítica uma crítica à comunicação social, é uma crítica aos comentadores, é uma crítica ao governo, é uma crítica à oposição, é uma crítica a todos, colocado na sua cátedra, é uma crítica sobre uma questão. O que ele procura fazer é uma lição teórica com a bibliografia e dá este exemplo para justificar, para comprovar a lição teórica. Com uma nuance, diz que a esquerda, ao aprovar isto, e o Chega, dizendo que a justiça social é completamente o contrário. Sim. E agora temos aqui um tema também relevante, que é o tema das análises primárias e dos efeitos secundários. É a história da luz e da sombra. Bom, deixa-me só... Camilo, desculpa só. Estamos quase sem tempo. Mas desculpa só... A eliminação das portagens ilustra como pode ser útil o conhecimento de conceitos fundamentais. O que é que o Medina faz? Desvia-se completamente desta lógica conceptual dos impostos, da cobrança e do impacto destas medidas e da consequência destas medidas, e vai falar que o governo está a gastar aqui, que o governo está a gastar ali. Ou seja, em vez de... mas não fala dos 1.500 milhões de euros. O professor Cavaco, aquilo é um exemplo. O professor Cavaco diz: meus amigos, vocês percebem de finanças ou não percebem de finanças? O que eu acho é que não percebem nada. E os que percebem fazem de conta que não percebem. Jorge, duas questões ainda. Os traumas políticos e a questão de Vale dos Judeus, de invasão dos presos. Isso não sou especialista em fugas, mas... mas não é fuga, é um Estado. Não, sou o Estado a falar sobre o investimento do Estado. Eu julgo que há aqui uma oportunidade política para o PSD que começa a aparecer muito evidente. É a fragilidade do PS neste momento. O PSD não deve ter medo das eleições por uma razão simples. Porque as pessoas já perceberam que o PSD está com dificuldade, ele próprio, em fazer as mudanças. Mas é óbvio que é o partido que irá protagonizar essa mudança. Porque do PS, com estes artigos do Fernando Medina, da estratégia do Pedro Nuno Santos e da velha guarda do PS, o PS está perdido e isto é uma questão de estratégia militar. Quando eles estão enfraquecidos é que tu tens de atacar. Esta concessão, quando aparece-me agora, eu depois vou lendo os articulistas, não é? E começo logo a ver. Quando eu vejo a malta mais a falar no Bloco Central, digo, bom, já percebi quem é que está enfraquecido. Claro. Porque sabem que o PSD agora, se a coisa dizer, espera lá aí uma coisa, mas vocês não querem? Não há problema nenhum, estamos eleições. E as pessoas percebem que daquele lado, com a morta-água, porque depois o Pedro Nuno Santos quer fingir que é do centro, mas depois está sempre a fazer uns discursos para a morta-água. Agora, sobre a questão do modelo de distribuição, só queria alertar as pessoas para uma coisa. O próximo Primeiro-Ministro de Portugal que vai fazer alguma coisa, ele já tem um cognome. Para mim, chama-se o Insensível. É um tipo que se vai sentar em São Bento, não fala com ninguém e decide. Porque esta coisa... Não acredito. Não, mas... O último que fez isso correu mal. Não, mas vai ser obrigado a ser insensível. Porquê? Porque esta estratégia do Marcelo Rebelo de Sousa e do Montenegro andarem a passear para o país é emitir cheques. Não funciona. Isto é mais ou menos um médico que tem aquela senhora que só tem uma constipação, mas vai todas as semanas
ao médico para ser atendida, para lhe dar atenção. Até que às tantas o médico diz: minha senhora, desculpe lá, mas eu tenho aqui uns casos. E ela fica muito ofendida. Não tem sensibilidade nenhuma sobre o meu problema. As pessoas vão ter que ser confrontadas com o seu problema. E as pessoas aqui são os grupos de interesse que vão chegar a um ponto de dizer: desculpa lá uma coisa, quem está lá, ele não ouve ninguém. Ele é um tipo que não ouve ninguém. E eu acho que o facto de, e por isso é que o artigo do professor Cavaco é um artigo muito mais relevante politicamente do que parece, porque o que ele está a dizer é tramado, é cuidado, porque vocês vejam o que é que estão a fazer com a despesa, quem é que estão a ouvir e quais são os efeitos do que vocês estão a ouvir. Não vão atrás disso tudo. Ele está a fazer um alerta também ao próprio governo. Sobre a questão da fuga que tu querias falar, dos reclusos. Mas não é da fuga em si, eu não conheço, não fiz nenhuma investigação específica sobre isso, portanto não vou falar. A única coisa que eu sei, isto é a história de Portugal nos últimos tempos, a partir do momento em que o Orçamento de Estado se concentrou nesta ideia da redistribuição para os grupos de interesse que estão ligados à educação, à saúde no fundo, a educação, a saúde e as pensões, são as extremas, o Estado, nas funções de soberania, teve sempre um papel muito secundário. Polícias, militares, sistema prisional. Se nós pensarmos na lógica das democracias liberais, foram fundadas exatamente ao contrário. Sim. Que é, o que tem que se pensar é nas funções de soberania, porque essas não podem ser privadas, quer dizer, não vamos privatizar uma prisão. Quer dizer, não passa para a cabeça. A Inglaterra fizeram isso sobre os serviços dentro da prisão, mas não é sobre o sistema prisional. Portanto, não é uma coisa que é responsabilidade do Estado. O Estado não pode vir dizer, porque agora tem que se perguntar à Mortágua se agora também a culpa das fugas é dos privados. Sim, porque é dos poucos setores em que não há privados, portanto só o Estado. Quem ajudou era o privado. Quem ajudou à fuga era o privado. Não. Estão a chegar à conclusão, li uma notícia que eram os militares. Exatamente. Que teriam que ser militares, a forma como estava feito o túnel, teriam que ser ajuda militar. Mas que já eram privados agora. Pronto. Supostamente já saíram da... Passaram-se do Estado para os privados, portanto, na lógica dela. Portanto, aqui é a demonstração da falência do Estado nesta lógica. Eu gosto de me disserem assim, mas a fuga é tão relevante para estarem a fazer o que estão a fazer em relação ao governo de Montenegro. Eu acho que é excessivo, porque as fugas nos sistemas prisionais deste tipo de prisioneiros, não estamos a falar de amadores, não é? Isto é uma coisa muito mais complicada. Portanto, e acontece em muitos lados, com gente e com muitos recursos, não é? Portanto, são pessoas que têm outro tipo de skills, instrumentos que, portanto, abalam qualquer sistema prisional, não é? Sim. Eu nunca mais me esqueço da fuga do Sr. Gosch, que foi dentro de um caixão ou de uma caixa. É verdade, do Sr. Gorn, que foi dentro de uma caixa de catering dentro do avião privado e fugiu do Japão. Dentro do avião privado e, portanto, ultrapassou os sistemas todos. No Japão. No Japão. Portanto, veja, eu se fosse o Luís Montenegro, eu dizia, se o Sr. Gosch fugiu no Japão, vocês estão à espera que eu aqui faça o quê? Mas o tema que o Jorge falou é um tema relevantíssimo. Por um lado, há a questão que tu falaste já, que é o abandono do investimento por parte do governo anterior. É ridículo dizer-se que o arame à volta da prisão está eletrificado, mas não está ligado. Porque o sistema não aguenta. Porque a instalação elétrica da prisão não aguenta, porque não foi aumentada a potência da instalação elétrica. É ridículo, então instalamos, criamos. Isso acontece na minha garagem quando estão muitos carros elétricos a carregar. Mas é a minha garagem. Eu posso contar uma anedota, mas que é real. Uma escola da GNR no Alentejo, para treinar os guardas, tinham que fazer patrulhas e aquelas iniciativas. O comandante já não tinha dinheiro para as pilhas e a câmara estava avariada e punha a câmara e toda a gente já sabia que a câmara estava avariada, era só para fingir. É dissuasor, é dissuasor. Mas quer dizer, eu não sei se tem guardas a mais, se tem guardas a menos, tem ou não tem. Agora, é absolutamente inconcebível
por exemplo, o tema da eletrificação, há anos que não se liga, porque se ligarem a eletrificação, uma prisão de alta segurança. Sim, sim. Se ligar a eletricidade, o quadro não suporta. E toda a gente sabia aquilo. E toda a gente sabia Eu suspeito daquilo. que sabiam os reclusos também e quem os ajudou. Seguramente que sabiam. Mas, acima de tudo, há aqui um tema também, volta à questão conceptual, o Jorge já abordou isto. Numa sociedade liberal, o Estado tem que ser forte. Pois é, e os liberais defendem um Estado forte. Sim, sim. Mas defendem um Estado forte onde? Nas funções de soberania. Funções de soberania. E não aí? em tudo quanto é, quanto é sítio. O que é que temos? Outra vez a lógica da redistribuição que transforma um orçamento de estabilização macroeconómica num orçamento de satisfação de grupos. Muitos merecem, outros não merecem, muitos apropriam-se, outros não se apropriam. Estamos outra vez no mesmo. Nesta lógica de permanentemente justiça social como argumento base e que muitas vezes é completamente errado, nesta lógica de procura do bem-estar e da felicidade das pessoas, que é uma coisa que eu já disse várias vezes, quando um Estado entende que o seu objetivo é dar a felicidade às pessoas, não há limites para a despesa pública. Porque a felicidade dá-se até com espetáculos, se for preciso, da Madonna, até o Estado paga à Madonna para a Madonna vir cá para a alegria do povo. Não é verdade. Mas quer dizer, quando o Estado entende que o seu objetivo é gerar felicidade para o povo, e por isso essas medidas que são as medidas da felicidade dos países, desculpem a expressão, é uma treta. O que é que estamos a fazer? Estamos a desviar os meios do Estado das funções de soberania para as funções dessa natureza. Porquê? Porque são as que geram eleitores. As pessoas sabem lá se a cadeia de Alcoentre tem eletricidade ou não. E se alguém disser vamos investir para ter aqui eletricidade a sério na cadeia de Alcoentre, isso dá alguns votos, não sei se dará. Não dá. E, portanto, o que é que tem acontecido nos últimos, não é 10 nem 8, desde esse momento, nós estamos a desinvestir completamente. Camilo, estamos a desinvestir daquilo que são as funções de soberania, que têm que ser o Estado tem que ser forte nas funções de soberania. E a segurança é claramente uma delas, e a representação externa é claramente uma delas, e, portanto, nós estamos a desinvestir das funções de soberania porque não dão votos, e estamos a subverter o orçamento do Estado e a condicionar aquilo que são funções que não são funções de soberania, que dão mais votos, que geram eleições, ganham eleições, e depois temos este acontecimento. Agora, isto é vergonhoso, é evidentemente o que o Jorge diz, há fugas destas em tudo quanto é sítio. Há fugas destas em muitos países, mas estas parece que são elementares, não é? Isto parece que é elementar. Sim. Ninguém dá por... Até, aliás, há um jornal hoje que diz que quem alertou foi um outro recluso, foi alertar, olha, que fugiram 5. Fugiram 5, exatamente. E pronto, isto é claramente uma lógica do desinvestimento e do desvio de fundos das funções de soberania para outras. Claramente. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Voltamos na próxima terça-feira. Antes de ir embora, quero lembrar que o canal tem várias parcerias com a Prozis, com a Belt Seguros, e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo de Sandes e Data. Fique bem. Para o final fica o pedido de sempre, colocar um gosto, fazer partilha nas redes sociais e subscrever o canal. Eu e você temos encontro marcado amanhã às 8. Muito obrigado.